É uma satisfação estar aqui com vocês, hoje ao lado de dois grandes colegas, colaboradores e participantes ativos da unidade de valvopatia clínica do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Eu sou Flávio Tarassolti, eu sou diretor da unidade de valvopatias do INCOR, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Hoje a gente vai falar, pelo menos comentar rapidamente sobre a estratégia antitrombótica em valvopatia. Hoje está tão em evidência esse título, anticoagulação e antiagregação. Eu estou aqui ao lado de um grande colega, como eu comentei, o Alan Teles Ferri, que é um colaborador da unidade, um ex-fellow da nossa unidade. E também, junto com a gente, a doutora Milena Ribeiro Paixão, que é médica pesquisadora aqui da nossa unidade, participante ativa, realmente, dos dois maiores trabalhos relacionados à doença valvar e anticoagulação nos últimos tempos, principalmente do RIVER e agora do tão falado no Congresso Europeu de Cardiologia, agora em Barcelona, em 2022, sobre a anticoagulação em doença reumática. Então, eu faço uma pergunta rápida nessa nossa conversa. Alan, como é que é a estratégia de antiagregação na doença valvar? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, doutor Flávio. A estratégia de anticoagulação na doença valvar, nós podemos aí diferenciar em relação a várias situações, né? Principalmente aí pacientes aí com prótese biológica, pacientes pós-TAV, né? Nós temos várias situações, pacientes com doença arterial coronariana crônica, e está em um assunto tão em pauta diante aí dos novos anticoagulantes e do inibidor de vitamina K, a varfarina, hoje em pauta aí no principal congresso aí de cardiologia, congresso europeu. Então, tem várias situações que nós podemos aí discutir com base aí nas valvopatias e em pós-operatório também. Em que situação você usaria a antiagregação plaquetária? Antiagregação plaquetária, né, conforme com base nas últimas diretrizes, principalmente em pacientes que foram submetidos a TAV, né, e que estão em ritmo sinusal, que não tem evidência de fibrilação atrial, seja persistente ou paroxística, a gente utiliza aí com base na nossa última diretriz, uma antiagregação plaquetária monoterapia por tempo indeterminado, de preferência o AS ou o inibidor de P2Y12, o clopidogrel. Perfeito. Alguma outra situação associada que você poderia usar? Por exemplo, o paciente fez uma TAV e ele tem uma coronariopatia e precedendo ao procedimento, imediatamente antes do procedimento de TAV, eu tive de colocar stent, que não é muito incomum dentro do perfil dos doentes que assim necessitam desse procedimento TAV. Um stent, há necessidade de antiagregação ou só anticoagulação? Então, em pacientes aí com doença arterial coronariana, a gente deixa antiagregado, né? E também vemos a indicação de anticoagulação caso ele tenha algum fenômeno na arritmia como fibrilação atrial, nós podemos deixar aí anticoagulação com DOAC ou com varfarina, mais uma antiagregação, com clopidogrel no caso, seria a primeira indicação. Então, em situações especiais onde precisa uma anticoagulação e ele tem um stent, você faz associação por um tempo determinado. Exato. Perfeito. Muito bom, Alan. Obrigado. Bem esclarecedor. Eu queria saber agora da doutora Milena Paixão, dentro das anticoagulações, a gente tem usado hoje, como você mesmo fez um trabalho excepcional, como eu comentei inicialmente, no RIVER e agora no tão falado Invictus, certo? A anticoagulação por antagonista da vitamina K, em especial a varfarina, e os anticoagulantes diretos. Quando, então, a gente tem a segurança de usar um ou outro dentro das diretrizes e dentro do seu conhecimento, da sua experiência, já que você tem uma experiência não só de ler, mas sim
uma experiência de participar ativamente desses dois trabalhos. Perfeito. Bom, o inibidor de vitamina K, ele ainda é o tratamento preferencial para os pacientes portadores de prótese mecânica, né? Isso ficou bem estabelecido depois do estudo Realign, que foi publicado em 2013 no New England, que confrontou a dabigatrana versus a varfarina para pacientes portadores de prótese mecânica, né? Então, atualmente ainda é o tratamento preferencial. Existe um estudo em andamento para próteses mecânicas em posição aórtica, a prótese ON-X. O estudo é o PROACT 10A. Ele está em fase de recrutamento atualmente e vai avaliar a pixabana versus a varfarina para essa população. É estimado o recrutamento de 1.000 pacientes, né? Para estenose mitral, o estudo Invictus, que foi publicado agora no dia 28 de agosto de 2022, demonstrou que o inibidor de vitamina K continua sendo o tratamento preferencial para os pacientes portadores de estenose mitral reumática, né? Esse grupo de pacientes tinha sido excluído dos estudos que confrontaram os DOACs com os inibidores de vitamina K, né? Então, agora, com mais de 4.500 pacientes, 24 países envolvidos nesse estudo multicêntrico que avaliou por mais de 3 anos uma população enorme, acaba de demonstrar isso. Inibidor de vitamina K para os pacientes com estenose mitral moderada é importante. Para os pacientes portadores de prótese biológica, o estudo River foi bastante esclarecedor nesse sentido, é um estudo multicêntrico brasileiro, né, que mostrou a segurança e a eficácia do uso da rivaroxabana versus varfarina para os pacientes portadores de prótese biológica na posição mitral. Para os demais pacientes que são portadores de valvopatia, então, estenose aórtica, insuficiência aórtica, insuficiência mitral, é adequado o uso de DOACs, né? Então, novamente, inibidor de vitamina K para pacientes atualmente portadores de prótese mecânica, todos eles, e para os pacientes portadores de estenose mitral moderada é importante. Perfeito. Alguma ressalva no paciente com insuficiência renal, por exemplo, aquém de 30 ml por minuto, ou seja, o clearance de creatinina abaixo de 30 ml por minuto, nós podemos usar o DOAC ou ainda é preferencial o antagonista de vitamina K nos doentes valvopatas? São perguntas que fazem com uma certa frequência no nosso ambulatório, os nossos residentes. Exato. Alguns dos estudos avaliaram até clearance de 15 miligramas por decilitro, né? Então, entre 15 e 30, claro, acho que a gente vai ponderar quem é o nosso paciente, né? Avaliar qual é o risco de sangramento dele, mas ainda poderia ser usado o DOAC. Abaixo de 15 de clearance de creatinina, aí certamente inibidor de vitamina K. Perfeito, Milena, Alan, vocês foram perfeitos, conseguiram resumir em poucos minutos uma conduta de tão difícil hoje em dia e tão realmente expressiva na doença valvar e anticoagulação e antiagregação. Obrigado.